Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre empreendedorismo e vendas e eu converso com Rafael Barreto. Vamos que vamos! Tudo bem, Isso aí. Rafael? Tudo Seja bem, graças a bem-vindo. Deus. Você é empreendedor, gestor empresarial, é isso? Isso. E tem uma empresa, Vamos que Vamos, é um português correto, não é o Vamos que Vamos não, né? Não, vamos que vamos, né? E é uma empresa de consultoria, mas mais focada em gestão. Muita gente tem fala de empreendedorismo, né? Então muita gente quer empreender. Só que se você não fizer a gestão do seu empreendimento, você vai ter problemas. Então eu foco bastante em gestão organizacional da empresa. Então a gente vai falar hoje, todo mundo precisa vender, Opa, né, Rafael? Vende um produto, vende um objeto, vende uma ideia, vende... Só não vende a mãe, mas exato. acaba tentando... E as pessoas não sabem vender. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão das vendas. O que faz a venda realmente ser algo que seja concreto, que seja algo de sucesso, não seja só aquele blá, blá, blá? Bacana. Bom, primeiro você tem que acreditar no produto que você confia, né? Você tem que acreditar no produto que você vende. Se você for aquele vendedor que não consome o produto, é a brincadeira que a gente faz do garçom vegano na churrascaria, né? Não dá. Você chega lá e pedir uma picanha, o cara começa a chorar porque ele está levando um boi morto para você. Então você tem que confiar no teu produto. A partir do momento que você confia no seu produto, toda vez que você pensa em vender, você não pode pensar que você está sendo aquele cara chato, aquele cara pedante, não. Você está ajudando essa pessoa. Alguém está com problemas de gestão na empresa dela. Eu conheço bastante sobre gestão, então eu vou vender o meu produto. É lógico que eu quero ganhar dinheiro com isso, é lógico que eu quero lucrar, mas eu tenho certeza que o meu produto, assim que vendido, vai ajudar esse meu cliente. Então essa é o grande segredo da venda, é você acreditar que o produto, o serviço que você tem, ele vai realmente trazer sucesso para o teu cliente. Ser persistente é ser chato? Não. Ser teimoso é ser chato. Persistente é uma coisa, teimosia é outra. Então, se você acredita que vai ajudar, não tem problema nenhum você persistir com aquele teu cliente. Qual a diferença de persistência e teimosia? Persistência, você está indo atrás de um resultado. A teimosia, você está indo atrás de uma ação que de repente não gera resultado. Você já percebeu que aquilo ali não vai funcionar. A persistência, às vezes, como é que eu posso explicar isso? Às vezes a própria desistir de algo é persistir. É persistir no teu sucesso. Então, de repente, você está indo por um caminho que não é correto, você para de ir por esse caminho para ir para o outro. Você não desistiu, você está persistindo no teu resultado. Então, toda vez que você tiver um cliente bom, que você acha que pode ajudar e que você pode vender para ele, não tem problema nenhum você persistir. Você não pode ser teimoso. Agora, você tem que ludibriar com vários argumentos, né? Fazer uma venda sem argumento, Legal. não dá, né? Você usou uma palavra muito interessante, Roberta, o ludibriar. Na verdade, o vendedor ele não ludibria, ele induz. Qual a diferença de um e de outro? O ludibriar, você pode usar essa palavra até para um lado, né, mais escuro, digamos assim. O induzir, não. Você até orienta a pessoa, mas sempre para o benefício dessa pessoa. Então, você tem as técnicas, você tem como induzir a pessoa a fazer a compra. Mas você não está enganando. O vendedor, com técnica, ele é muito bom em indução. Ele não é bom nem em enganação, nem em mentira, nem em ludibriar as pessoas, né? É mais voltado para induzir. Orientação seria. Tem alguma dica preciosa para os vendedores iniciantes? Cara, vendedor iniciante, não tenha medo de tomar não. Porque é o que mais vai receber, né? Cara, a partir do momento que você tiver medo de tomar não, você não vai tentar vender. Porque, estatisticamente falando, depois a gente tem a conversão, né? A minha conversão, mais ou menos, é questão de 20%. Então, para eu fechar um cliente, eu tenho que falar com 5. Eu vou tomar 4 nãos. Faz parte. Isso é a média do teu negócio ou é uma média geral de mercado? Não, é do meu negócio, né? Tem gente que tem taxa de conversão de 5%. Tem gente que tem taxa de conversão de 50%, né? Geralmente, a taxa de conversão em vendas é menos de 10%, geralmente. Ou seja, se a gente está falando de um número geral, para cada 10 pessoas que você falar, 9 vão te dizer não. Então, se você for um vendedor iniciante, a cada não que você tomar, você tem que agradecer, porque você está mais perto do sim. Deu para entender? Sim. Mais ou menos assim. Agora, você não pode desistir e, às vezes, também você pode estar abordando a pessoa de uma forma errada. Exatamente. Então, desistir não dá para vendedor. Às vezes acontece isso, você está num dia ruim, aí você tomou o primeiro, segundo, terceiro não, você fala, hoje não está bom.
E aí o que acontece? A tua energia diminui. Então fica mais difícil você vender. Então você não pode desistir, não pode deixar cair energia e, lógico, aprender com seus erros, né? Então, de repente, você está vendo que você está tomando muito não, será que a tua fala está correta? Será que você está conseguindo falar com a pessoa no momento correto? O meio de comunicação é o correto? Às vezes a pessoa prefere por telefone, às vezes a pessoa prefere visita. Qual é a forma de comunicação, né? Então, eu costumo até me espelhar no meu cliente. Se meu cliente ele fala mais gíria, eu vou ser um pouquinho mais malandreado e tudo. Se ele for mais formal, eu começo a ser um pouquinho mais formal. Para tentar induzir o cliente a gostar de mim, né? Isso não é enganar, isso é induzir. Então, se você realmente estiver errando, você tem que realmente corrigir, né? Agora, a gente sempre escuta aquilo que a gente tem que encantar o cliente, né? Existe alguma técnica de venda que ajuda nesse encantamento? Cara, isso é muito Sem legal. ser falso, né? Isso. O encantar é muito difícil você encantar na venda, porque o encantamento ele fecha o ciclo quando você entrega o produto. Então você vai lá, vende e fala, olha, o meu trabalho é sensacional. Pô, a pessoa ela vai gerar uma expectativa alta, mas ela não vai ser encantada pela venda. Ela vai se encantar na hora que você entregar aquele produto excepcional. Aí sim ela se sente encantada, né? O maior exemplo que a gente tem é a Disney, né? Sim. Então, quando você chega na Disney e você tem todo aquele requinte, todos aqueles detalhes, você sai de lá encantado. Mas ninguém fica encantado por comprar uma passagem para a Disney. As pessoas elas ficam até esperançosas, elas ficam ansiosas. Mas o encantamento, ele funciona quando o que você entrega é maior do que aquilo que você vende. Por exemplo, se você falar dessa forma, né? Você pagaria 20 mil para ver um rato? Não. Sensacional, né? Mas você pagaria 20 mil para ver o Mickey Mouse? Nossa senhora, até Até chora. mais, né? Até Até 30. chora. É exatamente isso. Você fala para a pessoa que você vai entregar para ela um picolé, mas na verdade você entrega aquele sorvete de casquinha. Então, você sempre tem que entregar um produto maior do que aquilo que você vendeu. É mais ou menos assim. Dá para fidelizar o cliente? Ah, dá. Como? Dá. Da mesma forma do encantamento. Se o cliente ele se encanta, é muito mais fácil você fidelizar. Então, por exemplo, provavelmente tem algum restaurante que você adora. Então, você não tem problema nenhum em se locomover até aquele restaurante. Tem vários restaurantes mais próximos da sua residência. Mas quando você é encantada, você fala, cara, eu me locomovo até um pouquinho mais longe para ser atendida por aquele pessoal. Como é que você encanta? A gente chama isso de over-delivery. Você entregar mais do que o cliente pede. Porque se de repente eu viro para você e falo, olha, eu tenho um hambúrguer aqui bem quentinho, você quer? Te entrego e o hambúrguer está quentinho, eu não fiz mais que minha obrigação, não foi isso que eu vendi? Foi. Aí não, eu te entrego um hambúrguer quentinho e ele tem alguma especiaria e ele tem um queijo diferente, aí você fala, cara, o que é isso? Estou encantada. A probabilidade de eu te fidelizar é muito maior. Então, sempre você tem que entregar um produto melhor do que aquilo que você vendeu. Então, a ideia é sempre se fazer uma proposta aquém do que o que você vai entregar. Exatamente. Essa é a fórmula do sucesso, Roberta. A expectativa ela tem que ser sempre menor que o resultado. Expectativa menor que o resultado, encantamento. Expectativa igual ao resultado, você não fez mais que a sua obrigação. E muitos lugares a gente chega lá e a expectativa é maior que o resultado. Exatamente né? o contrário. Que aí é decepção. É quando alguém fala para você, pô, vai em tal lugar que é muito bom e você não é atendido, aí você se decepciona. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre vendas e empreendedorismo. A gente volta já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é empreendedorismo e eu converso com Rafael Barreto, que é gestor empresarial do Vamos Que Vamos, né, Rafael? Exatamente. A gente está falando sobre vendas e eu gostaria de começar agora falando sobre empreendedorismo. O que faz uma pessoa ser realmente um empreendedor? E brasileiro é empreendedor ou está começando a aprender o que é essa palavra? Cara, o brasileiro ele está entendendo empreendedorismo de 10 anos para cá, né? E virou até um modismo, né? Muita gente começou a empreender, só que daqui a 5, 10 anos é realidade. Não sei se as pessoas perceberam, mas o emprego está acabando. Desde a reforma trabalhista está ficando cada vez mais difícil. Eu, por exemplo, eu atendo várias empresas como um gestor, como um gerente de empresas. Então, ao invés de eu trabalhar numa empresa, regime CLT, eu trabalho em 10 empresas e essas 10 me pagam parte do meu salário. Então, isso vai acontecer cada vez mais. Então, as pessoas elas vão migrar para o empreendedorismo ou por vontade ou por necessidade. Não tem como fugir.
E o que faz um empreendedor de sucesso? Existe 10 características, né, que a gente chama de CCS, características do comportamento empreendedor. Isso quem trouxe foi a ONU. A ONU trouxe, e dentro dessas 10 características a gente acha um empreendedor de sucesso. Dentre elas a gente tem estabelecimento de metas. O empreendedor ele tem meta para bater. Ele sabe o quanto ele quer faturar, ele sabe o que ele tem que ler, o quanto ele tem que trabalhar. Uma outra característica é que o empreendedor ele pratica networking. Então você sempre vai ver uma pessoa indo atrás de uma roda de empresários, né, indo em algum curso no Sebrae, no próprio Sebrae aqui de Santos, para conhecer outros empreendedores, tá certo? Uma outra característica, ele sempre vai verificar se está batendo as metas, né, que a gente chama de controle e planejamento. Então ele sempre vai planejar e controlar, ter indicadores. Então são 10 Agora, quem nunca fez, por exemplo, um planejamento, existe alguma técnica específica? Ah, sim. A gente começa sempre com uma meta, né? Então, todo mundo tem que ter meta na vida. Independente de ser empreendedor, pessoa física, pessoa jurídica, as metas. E a melhor forma para você pensar em meta é o acrônimo Meta Smart, que a gente chama. Primeiro, especificar corretamente qual é a sua meta. É o primeiro é o específico. Então, qual é a sua meta? Ah, a minha meta é comprar um apartamento. Vamos falar de pessoa física. Tá. Vamos ser mais específico? Um apartamento em que bairro? Quantos quartos? Quantos banheiros? Tá certo? Precisa de vaga na garagem? Tem varanda gourmet? Porque um apartamento, né? Só um apartamento Sim, não é vai específico. de 10 mil até Que é o 1 segundo bilhão. ponto, né? Que aí toda meta tem que ser mensurável. Você tem que ter alguma forma para mensurar. No caso do apartamento que a gente deu exemplo olha, então eu vou ter um apartamento de 2 quartos no Boqueirão e ele vai custar até 400 mil, que é o M de mensurável. É atingível eu ter um apartamento de 400 mil? É. Então tá bom. Não, agora não é. Agora eu só tenho condições de dar 250. Então eu troco a minha meta, porque não é atingível, não tem por que eu correr. O R do Smart é relevante. Eu realmente preciso, eu quero ter esse apartamento? Ah, não, é uma bobagem. Então troca de meta. Se for relevante, você continua. E o último T é temporal. Até quando eu vou comprar esse apartamento? Então você pode usar isso para tudo. Ah, eu vou faturar. Faturar quanto? Eu vou faturar 30 mil reais por mês com assessoria e imprensa. É mensurável? É, 30 mil. É atingível? 30 mil, tá tranquilo. É relevante? 30 mil é muito pouco, nem vai ser legal para mim. Então aumenta para 50 mil. Tá. E a partir de quanto tempo você vai estar faturando isso? Não, a partir de 1º de agosto eu vou estar faturando isso. Você tem a meta, aí você começa a montar indicadores em cima disso. Então, é bem importante, a primeira coisa é estabelecer uma meta. E qual é o problema? Mais de 50% dos brasileiros não tem meta nenhuma escrita. Sim, nem sabe o que está Não fazendo. sabe o que é a meta. E é isso que Ele não complica. chega em lugar nenhum, na Não. verdade, fica patinando. Agora, aquele que tem uma meta, geralmente quando monta uma empresa, está atrás de lucro, né? Ninguém monta só para Exatamente. trabalhar, passar o tempo, se divertir. Tem alguns que fazem isso, mas a grande tendência é que se tem um lucro no final do mês. Em quanto tempo esse empreendedor consegue esperar esse retorno? Dá para ter um planejamento, uma ideia, ou depende de cada caso? Cara, tem um monte de coisa legal aí, Roberta. A primeira é o seguinte, a gente tem que falar mais sobre lucro, tá? Um empresário montou uma empresa para lucrar, senão ele tinha uma ONG. Então, às vezes, o empresário fica meio com vergonha de falar isso. Não, a empresa ela nasceu para lucrar. E aí existe uma diferença entre lucratividade e rentabilidade. Sim. Tá? A rentabilidade, eu investi 100 mil no negócio, em quanto tempo eu vou retornar esse dinheiro? Se a gente falar de rentabilidade, isso pode levar até 2 anos, que é o ideal. Mas quando a gente fala de lucro, poxa, a gente tem que começar a lucrar nos primeiros meses. Então, tudo bem, no primeiro mês o pessoal está conhecendo e tudo, mas é muito importante ali nos primeiros 3, 4 meses a empresa conseguir ficar pelo menos o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é chegar no momento onde as tuas despesas elas batem com as tuas receitas e aí você não tem mais prejuízo. Então, respondendo à tua pergunta, é bem interessante ali nos primeiros 6 meses você já estar lucrando para poder depois ter a rentabilidade, né? Terminar de pagar o teu investimento ao longo de 2 anos. Agora, para você ter isso, você precisa saber dar o preço correto. O que se deve levar em conta, então, na hora de você precificar o seu produto ou o seu serviço? Legal, são 3 pontos bem importantes.
O primeiro é qual é o custo do teu produto ou o custo do teu serviço. Então, vamos imaginar que você está vendendo um tênis. Tá? Por quanto você comprou? Então, você vai ver, você comprou o tênis por R$ 50. Legal, você vai colocar uma embalagem? Ah, vou. Quanto é que custou essa embalagem? Custou R$ 2. Então, o tênis já não é mais 50, é 52. Você vai pagar o frete? Vou. Então, quanto é que custou? Quanto vai custar esse frete? Já mais R$ 15. Então, aí você pega 52 mais 15, a gente dá R$ 67. Então, você tem que ter o custo inteiro do teu produto. Lembrar que você ainda paga imposto, né, que é uma despesa variável, para você saber exatamente. Um grande erro de muitos empreendedores é que eles pegam o custo só do produto e tentam colocar o lucro. E não, você tem que colocar todos os custos que envolvem aquilo. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, quanto é que o mercado está cobrando? Então, a gente estava hoje no centro de São Vicente, eu preciso saber da minha concorrência quanto é que eles estão cobrando. Não adianta nada eu especificar o valor do meu produto e perceber que meu vizinho, meu concorrente está cobrando 10% menos. Eu posso perder venda aí. E o terceiro ponto é, quanto o cliente pode pagar? Isso acontece às vezes até muito em serviço. O cliente pode pagar mais, porque o resultado que você entrega é muito interessante. Então, poxa, o teu custo do produto, o teu custo do serviço até é pequeno, só que o resultado é tão bom que eu posso cobrar um pouco a mais e o cliente vai ficar feliz. Então, a gente tem essa trilogia. Quanto o mercado está cobrando, quanto o teu cliente pode pagar e qual é o teu custo para fazer esse trabalho. No próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo. A gente volta já já. O Unida está de volta. Nosso assunto de hoje é empreendedorismo e vendas e eu converso com o Rafael Barreto, que é gestor empresarial. Vamos que vamos, né, Rafael? Vamos que vamos entender um pouco mais, então, essa questão aqui. A gente está falando sobre a questão da precificação no bloco anterior. Sim. E se a gente não der o preço certo, a empresa vai quebrar. Quais são os principais sinais que a empresa pode estar indo à bancarrota? Cara, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a saúde financeira da empresa. E muitos empreendedores, eles não sabem fazer a gestão financeira da empresa. Então, existe o que a gente chama de fluxo de caixa, existe o que a gente chama de demonstrativo de resultado, que nada mais é um resumo de todas as suas contas, né? Então, você tem que ter lá quanto você recebeu, o quanto custou a mercadoria, despesas variáveis são os impostos, e aí uma série de despesas. O que acontece é que muito empreendedor não tem isso. E quando o empreendedor ele não tem esses indicadores, ele não sabe se ele está quebrando ou se ele está lucrando. Aí é que entra a questão da gestão empresarial. Exatamente. Que é uma necessidade. Não dá para ter uma empresa sem ter uma gestão empresarial, né? Exatamente. A gestão empresarial é muito importante. A maioria das pessoas, quando elas pensam em abrir uma empresa, elas pegam no que elas são boas. Então, o rapaz é um ótimo pizzaiolo, ele vai lá e abre uma pizzaria. Um professor, ele vai lá e abre uma escola. Ele sabe entregar um produto muito bom, só que ele não faz a gestão daquilo. As pessoas, elas não gostam de vender, as pessoas, elas não gostam de fazer a parte financeira. Então, tem toda essa parte de gestão que, por as pessoas não gostarem ou por não saberem fazer, elas deixam de lado. E é aí que muitas das empresas, elas podem ter problemas. Agora, dá para aprender de uma forma rápida a gerenciar uma empresa? Dá para aprender, porque as ferramentas são muito simples. Elas são um pouquinho chatas para quem não teve conhecimento, né? Então, você trabalhar com números, né? Não precisa fazer um curso de administração de empresa. Não necessariamente, né? Tem bastante curso simples, né? Eu trabalho com isso. Aqui na Baixada Santista a gente tem o Sebrae Santos, que ajuda bastante, cursos pequenos, de 16 a 20 horas, que já com aquele pacotinho já consegue ajudar muita gente na parte de gestão. Agora, saindo dessa parte de gestão, que também faz parte, né, dentro, essa questão do treinamento dos funcionários. Se a gente imaginar, de repente, um local, um restaurante, como você falou, esse empresário, se ele não tiver um treinamento adequado, ele pode quebrar em poucos meses. Com certeza, né? O que é importante nesse quesito? A gente chama isso de cultura da empresa, né? A empresa, ela tem que instalar uma cultura. E se você não der o treinamento adequado para os seus colaboradores, se você não fizer reuniões periódicas, a empresa ela não vai ter uma unicidade, ela não vai ter uma cultura. Cada funcionário vai fazer do seu jeito. Então, a partir do momento que você treina os colaboradores, primeiro de tudo que você eleva a qualidade do teu produto, do teu serviço. E segundo, que você padroniza.
As pessoas começam a entender que a tua empresa é organizada, que a tua empresa tem um serviço de qualidade. Então, fica muito mais claro e fica muito mais fácil para o teu cliente entender o resultado que a tua empresa está dando a partir do momento que você treina seus colaboradores. Agora, como motivar esses colaboradores? Porque se você não tiver uma equipe motivada, eles também podem ser um problema para você, né? Exatamente. O empreendedor ele tem que entender que antes de cobrar, ele tem que educar esses colaboradores. Então, o empreendedor, o gestor, ele tem que sim responsabilidade até da vida desses funcionários. Porque a motivação é que a gente fala, né? A motivação ela começa de maneira interna. O funcionário ele tem que se automotivar. Mas muita gente no mercado não sabe disso. Então, cabe a gente a ensinar essas pessoas que existem N formas de motivação, né? Ele pode ter uma melhor qualidade de vida, ele pode estudar um pouco mais, ele pode ler um livro, para cada vez se automotivar. Porque se a gente ficar esperando motivação externa o tempo todo, a gente cai numa tristeza e às vezes até numa depressão. Mas alguns funcionários não sabem disso. A gente tem que educar eles para eles procurarem a motivação deles. Agora, o estilo de vida do empreendedor, ele pode afetar, então, a produtividade de uma forma geral? Não só pode, né? Ele afeta tremendamente. Tem muito empreendedor que, por ser empreendedor, ele não tem folga, ele não tem horas vagas, tem muita gente que não quer tirar férias, tá? E isso é um grande erro. A pessoa pensa que, eu não vou tirar férias porque eu não tenho tempo, eu tenho que estar o tempo todo, mas ele precisa descansar, ele precisa tomar um pouco de ar puro, digamos assim, para ele poder voltar com a bateria carregada. Então eu tenho certeza que nesse momento algumas pessoas vão assistir aí e vão falar, esse cara não foi na minha empresa. Mas eu falo, esse empreendedor, esse empresário que nunca tira férias, que nunca folga, uma hora ele vai ser obrigado a parar por algum problema de saúde, ou até algum problema de gestão da empresa dele, porque ele está tão cansado que não conseguiu enxergar. Rafael, a gente está no finalzinho do programa, gostaria de dar a oportunidade para você dar um recado para as pessoas que ou querem abrir o seu negócio, ou de repente já têm o seu negócio e encontram algum tipo de dificuldade. Pode ficar à vontade. Maravilha. Pessoal, é bem simples. Sempre lembrem de trabalhar a gestão da empresa de vocês. Eu sempre gosto de brincar, né, fazer uma analogia com o futebol. Hora você está no ataque, vendendo, e hora você está na defesa, com o financeiro, reduzindo seus custos. Tem muito empreendedor que ele só está entregando um ótimo serviço, um trabalho de qualidade, um produto maravilhoso. Só que ele não está fazendo a gestão financeira dele, ou então não está sabendo vender. Se você não tiver ou com a gestão financeira adequada, ou não estiver vendendo bem, você tem um problema. E não adianta você ter um produto maravilhoso, que você vai ter problemas financeiros. Então, dá uma olhadinha na tua gestão, que é tão importante quanto uma entrega com qualidade. Ok, Rafael, muito obrigada pelas suas informações. Vamos que vamos agora, Vamos né? que vamos. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.